Vamos falar de comunicação em momentos críticos. Eu tenho certeza que você já viveu isso em algum momento. Seja com a sua família, seja com a sua equipe, seja com os seus amigos, em grupos de WhatsApp, em reuniões online ou reuniões presenciais, nós temos sempre a oportunidade de interagir com as pessoas em momentos difíceis. O que são momentos difíceis? São aqueles momentos cruciais em que a emoção está à flor da pele, porque há decisões, há posicionamentos que colocam em xeque uma série de questões que nós valorizamos, que nós realmente queremos que seja ou que fosse do nosso jeito. Então a gente tem muita emoção em jogo, muito impacto, seja para nós mesmos, seja para as outras pessoas naquela situação ou naquelas decisões. Aqueles momentos críticos em que as opiniões são divergentes e que a gente fica ali observando e pensando de que maneira eu posso interagir nesta situação para ter mais influência, para conseguir que as pessoas compreendam o meu ponto de vista, para vender a minha ideia ou posicionamento. Se você é líder dessa equipe, então, mais importante ainda, essa sua comunicação naquele momento crítico para ajudar essa equipe a chegar numa solução, a chegar numa decisão, numa conclusão e manter a harmonia do grupo. É um grande desafio, porque na maior parte das vezes as pessoas não refletem, não estruturam o seu posicionamento para situações assim. E é nessas situações em que a gente vê 4 estilos de comunicação. E eu quero falar desses 4 estilos aqui, eu quero que você anote, pense e reflita qual desses estilos você provavelmente mais utiliza na sua forma de comunicar em momentos críticos, em momentos difíceis. Sim, porque a gente tem aquele estilo que é, na maioria das vezes, o nosso preferido. Ninguém se comporta 100% das vezes da mesma forma, mas a gente demonstra um estilo que é a nossa preferência, que é a nossa natureza, aquilo que vem sem a gente pensar. Então eu quero que você pense nesses 4 estilos de comunicação e me diga depois onde é que você se vê, com qual deles você se vê na maior parte das vezes. Deixa no comentário no final, depois que você terminar esse vídeo aqui, tá? Então eu quero começar falando do estilo de comunicação agressivo, né? Então o estilo agressivo. Vou pegar como exemplo uma reunião na empresa em que estejam decidindo ou analisando um problema que aconteceu e tentando chegar numa solução, numa ideia, enfim, numa implementação de decisão para frente. Uma pessoa com uma comunicação agressiva, o que ela vai dizer? Ela vai dizer para quem está do lado dela, que talvez tenha trazido um ponto de vista que ela discorda, ela pode dizer assim: eu não concordo com o seu ponto de vista, eu acho inclusive absurdo esse seu posicionamento. Você já falou isso antes, eu já falei que não concordo, como assim você de novo falando a mesma coisa? Ou ela pode dizer: você não analisou bem para dar esse posicionamento. Ou ela pode dizer: nossa, absurdo que você pense assim, depois de um ano de empresa você ainda acha que as coisas aqui funcionam assim. Então veja que usar de ironia, usar de um tom de voz mais agressivo ou de palavras que possam ser percebidas como ofensivas por essa pessoa são consideradas dentro de uma comunicação agressiva. Qual que é o problema? Quando você usa essa estratégia de comunicação, o outro vai reagir como se você o estivesse atacando. E quando a gente se sente atacado, o que a gente faz? Geralmente a gente se defende. Como é que a gente se defende? Ou atacando de volta ou fugindo. Ou seja, o outro pode não responder mais e entrar num outro estágio, né, da comunicação, outro estado da comunicação que eu já vou falar, ou ele pode lutar e ali vocês começam uma discussão com ofensas mútuas. O quanto disso não tem acontecido aí nessa época difícil que a gente está vivendo, hein? De pandemia, o quanto as pessoas não estão discutindo por conta de política, qualquer outro assunto, em grupos de WhatsApp, as famílias inteiras discutindo, simplesmente porque a comunicação é uma habilidade difícil e que as pessoas dedicam muito pouco esforço para melhorar e para desenvolver. Então esse é o primeiro estilo de comunicação, que é a comunicação agressiva. Talvez você pense assim: ah, Lorena, mas é muito mimimi, a gente não pode falar nada que o outro já se ofende. Deixa eu te chamar a atenção para um fator aqui. Primeiro, tem uma frase que eu gosto muito, eu uso muito em todos os treinamentos que eu dou, que diz assim: a responsabilidade pela comunicação é de quem comunica. Ou seja, se você está falando algo e você quer que esse seu algo tenha um impacto no outro, tenha uma influência positiva no outro, cabe a você usar da melhor comunicação para isso. Essa é a sua responsabilidade. Claro que você, mesmo usando a melhor estratégia de comunicação, não tem controle se isso vai ou não dar o resultado que você quer. Mas você fez a sua parte para usar da sua comunicação. Se o outro tem ou não tem maturidade para ouvir, para discordar e para dialogar, é a escolha dele.
dele, é o nível de maturidade dele. Agora você tem que fazer a sua parte. E infelizmente a gente vive num mundo em que as pessoas têm valores diferentes, percepções diferentes. Infelizmente não, né? Felizmente, porque isso é bom. É bom porque essa diversidade é que torna mais rico esse processo de aprendizado também, porque a gente aprende a lidar com a diferença. Isso nos torna seres humanos melhores. Então o primeiro estilo é da comunicação agressiva. É esse que você tem na maioria das vezes? Reflete aí. O segundo estilo é o estilo passivo. O que é o passivo? É aquele que ouve e fala, eu não vou falar nada, eu vou ficar quieto porque eu não quero me meter nessa confusão. Né? Ele não se posiciona. Então é um estilo de comunicação passivo, de alguém que ouve e não faz nada com aquilo. Por quê? Porque ele acha que qualquer coisa que ele falar vai contribuir para botar mais lenha na fogueira. Qual é o problema desse estilo de comunicação? Ele não vai influenciar nada, ele não vai contribuir com nada, ele vai ser simplesmente mais uma pessoa na sala. E não é isso que a gente deseja. A gente quer pessoas com quem a gente possa interagir, trocar ideias, que possam trazer soluções, que possam pensar junto conosco. Então, claro que eventualmente, talvez você escolha numa reunião ou numa situação de família e pessoal, não falar nada, porque você sabe que ali não vai dar em nada você falar. Mas se isso faz parte do seu estilo e quase sempre é esse mesmo modelo que você demonstra, você vai ser estigmatizado, rotulado como alguém que não contribui. E isso com certeza não vai agregar para você como pessoa e nem como profissional. Porque a gente está aqui para interagir com as pessoas, né? Para contribuir para o desenvolvimento da nossa relação com as pessoas, seja familiar, seja pessoal, seja também profissional. Então o segundo estilo de comunicação é o estilo passivo. O terceiro é o passivo-agressivo. Qual é a diferença? O passivo-agressivo, numa reunião como essa que eu contei para você agora, ele vai ficar calado, mas ele vai ficar remoendo assim, é um absurdo que essa pessoa falou, eu não concordo com o que ela falou, ela sempre fala isso, nossa, que pessoa chata, que pessoa desagradável, que pessoa ignorante. O passivo-agressivo, ele fica criticando mentalmente o que está acontecendo, mas não fala. Aí ele sai da reunião e vai comentar com alguém que ele confia, vai reclamar pro colega dele, que é da confiança dele, e vai fazer a fofoquinha nos corredores, né? Quer dizer, ele não se posiciona, mas ele também complementa e contribui para o conflito se estabelecer, porque ele não ajuda na contribuição da solução. Ele coloca mais lenha na fogueira ali, né, nos bastidores. Muitas pessoas não têm coragem de colocar o que elas pensam, elas têm vontade de dizer o que elas pensam ali publicamente, na reunião ou no grupo de WhatsApp, elas não conseguem, e aí elas ficam com tanta vontade de falar o que elas pensam que elas vão falar para quem elas confiam. Só que ao fazer isso, ela está fazendo o quê? Contribuindo para que outras pessoas talvez tenham uma percepção equivocada da situação, né? E contribuindo para o conflito, para os rótulos, para todas as situações difíceis que a gente tem que lidar no ambiente organizacional, no ambiente familiar. Então, muito cuidado. Se você está insatisfeito com alguma situação, tem uma posição contrária, pense como você pode lidar com ela, né? Pense como você pode ser contributivo com ela. E o quarto estilo de comunicação é o estilo de comunicação assertiva. É esse estilo que eu torço muito para que você consiga implementar na maior parte das vezes no seu estilo de comunicação. Então, o que é a comunicação assertiva? É a comunicação que faz o gol, que chega ao ponto, que tem o resultado objetivado, ou seja, eu vou conseguir transmitir meu ponto de vista com clareza, com respeito e consideração aos demais, e provavelmente eu vou aumentar em muito a chance de influenciar, de convencer as pessoas, de vender meu ponto de vista ou de trazer uma união para a solução daquela situação. Vejam que a gente nunca tem controle sobre o que o outro vai pensar ou como ele vai agir e decidir. O fato de você usar da melhor comunicação não significa que você vai sempre conseguir convencer. Com certeza não. Porque as pessoas têm, como eu já disse, estágios diferentes de maturidade e percepção diferente das coisas, objetivos diferentes. Então, a gente não tem como conviver com tudo isso e achar que vai ser fácil e simples. Porém, você vai fazer a sua parte. Esse é meu convite aqui. Então, numa reunião, por exemplo, alguém com a comunicação assertiva vai virar para aquele de quem ele discorda e vai dizer: fulano, eu compreendo seu ponto de vista. Eu sei que você se baseou na percepção A, B, C para chegar a essa conclusão. Eu compreendo isso. Eu quero apenas apresentar a forma como eu estou enxergando, que talvez seja diferente da sua, mas não significa que eu seja certo. É a minha forma de ver. Eu vejo assim, assim, assim.
O que você acha? Faz sentido? Vamos avaliar os prós e contras de cada uma das duas posições que nós temos aqui? Afinal, o que a gente quer é chegar numa solução e aprender juntos essa situação. Veja a diferença que na comunicação assertiva eu continuo expondo o meu ponto de vista, assim como naquela primeira lá, que é a agressiva, porém eu faço com respeito, com consideração ao direito do outro de pensar diferente de mim, de sentir diferente de mim. Eu considero o direito do outro. Pode ser que mesmo eu usando de todo esse estilo de comunicação assertivo, o outro fala assim, não, não tô afim, não, eu não concordo com você, pronto, acabou. Você vai falar, ok. Tudo bem, se você prefere assim, é uma pena. Eu gostaria que a gente pudesse construir juntos uma solução, mas eu respeito o seu direito de não querer conversar. Então veja que você se mantém na sua posição, né? E talvez você, com uma comunicação assertiva, você entenda que naquela reunião não é o melhor momento de você falar o que você pensa. Mas terminada a reunião, você chama o seu colega e fala, podemos conversar só nós dois? E ali para ele você vai dizer o que você pensa. Então a comunicação assertiva, ela pressupõe que você sempre vai fazer um esforço de contribuição, seja no individual, seja no grupo, para contribuir com o seu ponto de vista para uma solução, para um entendimento, para um alinhamento, que sempre você vai expressar o que você pensa respeitando o direito do outro de pensar diferente de você. Em momentos de adversidade, em momentos em que as emoções estão à flor da pele, desenvolver e implementar um modelo de comunicação assertivo é fundamental para você preservar os seus relacionamentos. Então preste muita atenção e com humildade reflita qual desses estilos você tem usado com mais frequência. Desenvolva a assertividade na sua forma de comunicar e veja o quanto os seus relacionamentos pessoais e profissionais serão muito mais poderosos e você vai impactar muito mais tanto a pessoa que está com você, quanto a sua organização, quanto a sociedade como um todo, através dos seus posicionamentos. E se você gostou desse meu conteúdo, por favor, peço que você curta e compartilhe com quem você acha que vai se beneficiar dele também. Não deixe de conferir os demais conteúdos aqui, a gente tem muita coisa de qualidade para você, para te ajudar a desenvolver comportamentos, trazendo ferramentas de gestão, de liderança, para você e para a sua equipe, a sua empresa se desenvolverem. Então, não deixe de compartilhar, não deixe de curtir e de estar sempre presente aqui conosco. E se você quer se desenvolver, saiba que nós do Grupo Valory temos várias soluções para você, como indivíduo, como empresa. Seja nos nossos programas de formação, de liderança, coaching, pós-graduação da Fundação Dom Cabral, vários programas para você. Então, acompanhe a gente e, por favor, dê o seu feedback, a sua contribuição e também diga aquilo que você quer que nós criemos de conteúdo para te ajudar na sua jornada de sucesso, tá bem? Até o próximo, então. Um grande abraço.